e amados irmãos, paz e graça seja com todos. Iremos dar continuidade ao nosso tema, o Rei do Norte, o Rei do Sul e as questões orientais. Nós iremos dar continuidade à nossa palestra e iremos ter o entendimento correto de Daniel capítulo 11. Iremos dar continuidade, é um assunto muito importante e que principalmente o versículo 40 a 45 que está em cumprimento hoje para nós adventistas do sétimo dia. Permitindo que os eventos atuais expliquem a Bíblia, Urias Smith escreveu sobre a cambaleante Turquia, abre aspas. Todos os olhos agora estão voltados para a Turquia. E a declaração unânime de opinião é que os turcos, muito em breve, serão governados pela Europa. Assim, todas as evidências mostram que os turcos terão que deixar a Europa muito em breve. Talvez dentro de alguns meses, diz Urias Smith, lá na página 289 do seu antigo livro. Tudo isso agora é visto como palavras vazias. De fato, em muitas páginas das edições antigas aparecem tantas coisas recheadas de acontecimentos atuais que não aconteceram de acordo com o que nossos colegas estudiosos acreditavam. Essas páginas são testemunhas mudas da falta de confiança em interpretar as profecias de acordo com as fases políticas atuais. Uma lição que alguns de nossos expositores atuais ainda precisam lembrar. Tiago White ficou angustiado quando observou a tendência de permitir que os eventos atuais influenciassem a interpretação profética em uma direção contrária às posições que foram estabelecidas por meio do estudo paciente e fervoroso da Bíblia. Ele escreveu um editorial na Review em 29 de novembro de 1877. Alguns anos depois, Urias Smith já ter rompido com sua posição original, substituindo a Turquia por Roma. O pastor Raymond declara, abre aspas, Tiago White escreveu para tomar cuidado com a interpretação de profecias não cumpridas e encontrou Urias Smith removendo os marcos completamente estabelecidos no movimento do advento. Este artigo não deixa dúvida de que a posição de que Roma era o poder de Daniel 11 versos 45 e Apocalipse 16 versos 12 havia sido totalmente estabelecido como um marco no movimento do advento antes daquela época e havia sido apoiado pelo pioneiro desta mensagem, sem exceção desde os dias de Guilherme Miller até 1863. Então, outra referência foi feita ao editorial de Tiago White, de 29 de novembro de 1877, na Conferência Bíblica de 1952. Veja o nosso Firme Fundamento, volume 2, página 696. Tiago White sugeriu que, se estudássemos a Bíblia corretamente, abre aspas, vivêssemos tão perto de Deus quanto deveríamos, seríamos capazes de entender o que o Senhor revelou. Em seguida declara, mas na exposição de profecias não cumpridas, onde a história ainda não foi escrita, o aluno deve colocar suas proposições sem muito positivismo, a menos que ele próprio esteja trilhando o caminho da fantasia. Fecha aspas. Essas são palavras do grande baluarte Tiago White.
As posições assumidas em relacionadas com a questão oriental baseiam-se em profecias que ainda não se cumpriram. Aqui temos que pisar com cuidado e tomar nossas posições com cuidado, para que não removamos os marcos completamente estabelecidos no movimento do advento. Pode-se dizer que existe um consenso geral sobre este assunto, e que todos os olhos já estão voltados para a guerra que agora se trava entre a Turquia e a Rússia, como se fosse o cumprimento daquela parte da profecia, que dará uma grande confirmação da fé neste próximo clamor e no encerramento de nossa mensagem. Mas qual será o resultado desse positivismo em relação às profecias não cumpridas? Se as coisas não aconteceram como se espera, com confiança, é uma questão preocupante. Aqueles que estão olhando para a questão oriental provavelmente ficarão desapontados. Os eventos subsequentes testaram a sabedoria das palavras do irmão Tiago White e revelaram que era um princípio errado permitir que reportagens de jornais e eventos atuais influenciassem a interpretação de uma profecia, como foi o caso de Urias Smith naquela época. Citamos novamente o pastor Raimondi. James White acreditava firmemente que Roma era o poder de Daniel 11, versos 45, e colocou isso como um dos marcos totalmente estabelecidos no movimento adventista. Urias Smith e muitos dos líderes que geralmente concordavam com ele foram encontrados removendo os marcos. Confiantes e positivos em sua crença de que a guerra atualmente em curso entre a Turquia e a Rússia era o cumprimento daquela parte da profecia, e eles tomaram esse conflito como evidência primária para apoiar um novo ponto de vista, esperando que um breve período de tempo daria uma grande confirmação de fé no vindouro clamor e encerramento da mensagem. A proximidade esperada desse evento é expressa por Urias Smith na seguinte forma, abre aspas. Olha o que Urias Smith fala. Todos os olhos já estão agora voltados com interesse para a Turquia, e a opinião unânime dos estadistas é que os turcos logo terão que deixar a Europa dentro de alguns meses. E se cumpriu essa profecia? Não. Urias Smith estava 100% errado. Abre aspas. Na mente de Tiago White, a questão vital era a validade do novo método pelo qual a história atual era usada para interpretar uma profecia. Em vez de substanciar posições já determinadas com base em evidências da história, ele foi um campeão em mostrar que a Bíblia era o seu próprio intérprete, insistindo no uso de passagens claramente compreendidas das Escrituras para explicar porções paralelas que não eram tão claras. Exatamente esse foi o método de ensino de Guilherme Miller, de Tiago White, deixar que um texto explique o outro texto. Esse foi o caminho que Urias Smith deixou. Não acreditando que a guerra travada era o cumprimento de Daniel 11, versos 45, ele vai acabar, fecha aspas, o que para ele era uma pergunta inquietante, da qual seria o efeito desse positivismo em relação às profecias não cumpridas. Se as coisas não saíssem como esperado, ele temia que, em vez de uma grande confirmação da mensagem, o resultado não passasse de mais uma decepção.
Já tendo passado por tal experiência, ele não esperava outra com prazer. Conforme registrado pela história, foi Tiago White, não Urias Smith, quem se mostrou o correto. Turquia não chegou ao fim e nunca foi expulsa da Europa. O fenômeno surpreendente é que, assim como as previsões antecipadas de Urias Smith não aconteceram, a mesma falha em prever o resultado de eventos futuros foi experimentada por aqueles de nossos expositores, que também basearam suas previsões na crença de que Daniel 11, versos 45 e Apocalipse 16, versos de 12 a 16, descreve uma guerra militar entre as nações. Cada crise internacional foi declarada como uma colheita positiva do vindouro cataclismo do Armagedon. E isso sempre tem acontecido entre o povo de Deus. A maioria dos adventistas hoje gosta de especulações. A origem do Armagedon político e militar. Em sua apresentação aos estudiosos da origem e desenvolvimento entre nós da ideia política militar do Armagedon, o pastor Raymond diz: embora o conceito de Urias Smith sobre o papel da Turquia tenha permanecido substancialmente inalterado ao longo dos anos, dois novos conceitos em relação ao Armagedon foram apresentados após sua morte. Ou seja, a ideia do Armagedon ser essencialmente um conflito político-militar, e através do qual as nações do Extremo Oriente se tornaram os reis do Oriente da profecia. Nenhuma dessas visões ocorreu a Urias Smith por razões que se tornaram óbvias. A crescente tensão mundial e a corrida armamentista que precederam a Primeira Guerra Mundial levaram muitos adventistas a pensar que este era o Armagedon bíblico. Já em 1903, um escritor falou na Review dos espíritos malignos que estão excitando as nações para a guerra e reunindo o mundo inteiro para o Armagedon. E agora, evidente naturalmente que os membros da Tríplice União Religiosa nada tiveram a ver com a liderança das nações na Primeira Guerra Mundial. E que este conflito não foi de forma alguma o Armagedon da profecia. Mas logo depois, o mesmo escritor comentou que muitos que conhecem o pulso dos assuntos internacionais veem diante de nós um conflito mundial, que eles descrevem como sendo o Armagedon das nações. Os empresários veem a reunião das nações como uma preparação para um grande conflito. A segunda palavra profética diz que é a reunião para a batalha do último grande dia. Aquilo que os profetas de Deus viram muitos séculos atrás, agora está sendo descrito por jornalistas e estadistas modernos com tremenda rapidez. O mundo está avançando para o Armagedon. Depois de citar declarações que aparecem na Review, afirmando que as próximas hostilidades da Primeira Guerra Mundial seriam o cumprimento da profecia a respeito do Armagedon, o irmão Raymond diz o seguinte, abre aspas, observe bem que a guerra armamentista que precedeu a Primeira Guerra Mundial foi considerada pelo jornalista popular como uma preparação para o Armagedon. A Primeira Guerra Mundial, sem dar evidência bíblica de que esses preparativos estavam de alguma forma diretamente relacionados ao Armagedon bíblico. Essa linha de raciocínio por escritores seculares foi adotada e aplicada por nossos escritores e pessoas ao Armagedon da profecia. Assim, antes de seu surgimento, foi definida
inequivocadamente identificada como o Armagedon da profecia. Um estudo cuidadoso de todos os artigos sobre estes assuntos durante as décadas antes da Primeira Guerra Mundial revela o fato de que nada foi feito para provar esta suposta relação na própria Bíblia. Simplesmente especulação. A ideia de que o conflito iminente poderia, de alguma forma, estar relacionada ao Armagedon bíblico, dificilmente foi assumida ou apresentada exclusivamente de fontes seculares. Este procedimento, seguido por escritores inquestionavelmente bem intencionados, constitui um afastamento do princípio estabelecido de que a Bíblia deve ser sua intérprete. Os acontecimentos atuais não podem, por si só, interpretar uma profecia. Eles podem ser legitimamente usados apenas para confirmar uma interpretação já estabelecida conclusivamente pela autoridade da própria inspiração. Armagedon em relação à Turquia. Abre aspas. Na literatura da igreja, bem como nos jornais, o Armagedon foi entendido como ocorrendo imediatamente após a esperada mudança da capital da Turquia de Constantinopla para Jerusalém. As escrituras indicam que, eventualmente, o local do governo será removido para o glorioso Monte Sagrado, entre os mares, evidentemente referindo-se a Jerusalém. Sugeriu-se que, se a Turquia entrasse na Primeira Guerra Mundial, então esta Primeira Guerra Mundial é o primeiro estágio da Batalha do Armagedon. Após a entrada da Turquia no conflito, a Inglaterra retirou sua oposição de longa data à invasão russa da Turquia e à tomada de Constantinopla. E essa falta de apoio foi interpretada como significando que a Turquia estava chegando ao fim, sem ninguém para ajudá-la. O Império Otomano na Europa em breve será apenas uma lembrança. Por quase 40 anos, o escritor observou com profundo interesse os movimentos do Oriente Próximo em relação ao cumprimento das previsões relacionadas à questão oriental. E regozija-se com as claras evidências de que a última etapa, o último ato do drama está próximo. Mas como Uriah Smith, meio século antes, essa ideia era um reflexo do pensamento secular, simplesmente do pensamento secular. Meus nobres e prezados irmãos, nós estamos olhando aqui como no meio adventista. É por isso que Ellen G. White, em Testemunhos para Ministro 112, ela começou a fazer um comentário sobre a grande importância de estudarmos Daniel e Apocalipse, de entendermos ponto por ponto. E logo após ela disse que haveria uma sacudidura por falsas teorias, e leitores superficiais não ancorados em parte alguma, e iria escorregar para um lado e para o outro para agradar seus sentimentos, suas tendências, seus pontos de vista. Então hoje nós estamos vendo agora ressurgir essa questão no meio adventista, em que leitores e pregadores, talvez com boa intenção, afirma que a Turquia é o rei do norte. Ao adotar o falso princípio de permitir que a opinião popular e os eventos atuais apareçam para interpretar as Escrituras, em vez de aderir ao princípio pioneiro de comparar a Escritura com a Escritura, e assim aceitar a verdade mesmo quando é contrária à opinião popular, de que Uriah Smith levou muitos de seus sucessores a segui-lo, e com ele a apresentar muitas falsas exposições, que deveriam ser declarações de profecia.
Desde seus dias, o caminho do advento foi literalmente coberto por falsas previsões. O leitor deve ter muito cuidado ao continuar a aceitar qualquer ideia como sendo a interpretação adequada das profecias, que vieram da interpretação político-militar das profecias de Daniel 11, verso 45 e Apocalipse 16. Então devemos ter muito e muito cuidado. O Armagedon se torna um conflito entre o Oriente e o Ocidente. Antes da morte de Uriah Smith em 1903, a ideia de um conflito entre o Oriente e o Ocidente, que estivesse de alguma forma relacionada ao Armagedon, nunca havia aparecido na literatura da igreja. Mas, na review de 22 de outubro daquele ano, um artigo intitulado O Armagedon falava de uma colisão entre a Rússia e a Inglaterra pelo domínio da Ásia. Não foi até 1913, entretanto, que o conceito do Armagedon como sendo um conflito entre o Oriente e o Ocidente é clara e enfaticamente declarado na Revista Adventista do Sétimo Dia. Durante e depois da Primeira Guerra Mundial, uma série de livros relacionados ao perigo amarelo e a maré crescente de cores tornou-se literatura popular. Não é hora de estabelecer quem foi leal e quem foi desleal aos ensinamentos dos pioneiros e do espírito de profecia? Aqueles que permaneceram leais aos ensinos consagrados e testados pelo tempo do movimento do advento foram classificados como hereges, como se estivessem ensinando erros e se afastando dos antigos marcos. Então, nós olhamos o quanto Uriah Smith ele pisou na bola. Os pioneiros do movimento do advento e o Rei do Norte. Os bons pioneiros do movimento do advento, a partir de seu consagrado estudo da palavra de Deus, chegaram à conclusão de que o poder que apareceu nos últimos versículos de Daniel 11 era o papado. E eles expressaram sua crença. Um nome em inglês, não sei pronunciar. Depois de citar Daniel 12, versos 1, lemos: este último poder que persegue os santos é mostrado em Apocalipse, capítulo 13, versos de 11 a 18. Seu número é 666. Então aqui nós estamos olhando a posição dos nossos pioneiros, certo? Eles acreditavam que o último poder de Daniel, capítulo 11, era o mesmo poder de Apocalipse, capítulo 13, o papado. Nos Sinais dos Tempos, editado por Tiago White em 22 de junho de 1880, o irmão Tiago White escreveu, abre aspas, o campo da profecia de Daniel alcança 5 reinos universais. Estes são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e o reino eterno de Deus. A base dos 4 reinos perecíveis que alcança e apresenta o reino imortal é coberta por 4 linhas proféticas claras. Estes aparecem nos capítulos 2, 7, 8 e 11. O 11º capítulo de Daniel termina com o fim da 4ª monarquia, com estas palavras. Então, nós olhamos aqui como o pioneiro Tiago White, né? Os pioneiros Ellen G. White e outros que oravam e jejuavam por esclarecimento, o que ficou estabelecido aqui, que o último poder era Roma papal, é Roma papal. O estudante da profecia é levado na linha do tempo da Babilônia, no auge de sua glória,
na história, através da Medo-Pérsia, o reino da Grécia e o Império Romano, que chega ao fim com a segunda vinda de Cristo. E aonde está a Turquia? Aonde a Turquia ela se encaixa? Já imaginamos no capítulo 11 de Daniel, os eventos que são encontrados ali. O versículo 40 a 45 é lindo, é maravilhoso, como explica os eventos atuais. Ali nós encontramos, no capítulo 11, versículo 40 a 45, ali está se tratando sobre o derramamento da chuva serôdia, certo? Ali nós estamos vendo a lei dominical. Ali nós estamos analisando, vendo o ressurgimento do papado, o selamento da sua ferida, e ao final do capítulo 11, do início do capítulo 12, nós agora olhamos Miguel se confrontando com o rei do norte. Condenando a visão de que a Turquia era o poder descrito em Daniel 11, versos 40 a 45, Tiago White escreveu um editorial na Review, abre aspas, vamos dar uma pequena olhada na linha profética, expandida 4 vezes no livro de Daniel. Olha só. Admitir-se-á que a mesma base é repetida nos capítulos 2, 7, 8 e 11, com exceção de que Babilônia é deixada de fora nos capítulos 8 e 11. Primeiro, encontramos a grande imagem do capítulo 2, onde Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma são representadas por ouro, prata, bronze e ferro. Todos concordam que esses pés não são os turcos, mas romanos. E conforme avançamos para o leão, o urso, o leopardo e a besta de 10 chifres, representando o mesmo que a grande imagem, novamente todos concordam que não é a Turquia que é lançada nas chamas ardentes, mas o Império Romano. Assim, a partir do capítulo 8, todos concordam que o chifre pequeno que se levantou contra o príncipe dos príncipes não é a Turquia, mas Roma. Em todas essas linhas até aqui, Roma é a última forma de governo mencionado na profecia. Agora vemos o ponto da trama do qual muitos dependem. Será que o capítulo 11 da profecia de Daniel cobre o terreno dos capítulos 2, 7 e 8? Se assim for, então o último poder mencionado nesse capítulo é Roma. Aqui nós estamos vendo a exposição dos pioneiros após 22 de outubro de 1844. Antes do surgimento de Urias Smith com as suas teorias, antes do surgimento das teorias de outros adventistas do movimento. E Ellen G. White, ela diz bem claro, por aquele período, que essas verdades veio a nós através de jejum e oração, através do dom de profecia. E ela diz que nenhum bloco, nem um alfinete deveria ser removido dessas verdades que foram estabelecidas nos primórdios da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Continuemos. Em resumo, em um sermão sobre Daniel 11, proferido por Urias Smith em Battle Creek, Michigan, ele apresentou a nova interpretação que coloca a Turquia na profecia. Naquela época, Tiago White disse, abre aspas, vamos ver o que o Tiago White falou. O irmão Smith deu uma bela palestra sobre o capítulo 11 de Daniel. Se nós ficássemos só por aqui, aí muitos dizem, está aí, ó, Tiago White afirmou que o que Urias Smith pregou é verdade. Como o irmão uma vez, outro dia, enviou um texto para mim e falou, está aqui, a Ellen G. White chegou no momento em que Urias estava pregando e disse, olha, o irmão Smith está pregando um belo sermão. Sim, ela não disse que o que ele estava pregando era verdade,
Mas o tema que ele estava apresentando era um tema importante, que era o tema do capítulo 11. Certo? Então nós precisamos ir até o final do texto, da linha do raciocínio. Continua. O irmão Smith deu uma bela palestra sobre o capítulo 11 de Daniel. E sua interpretação parece plausível. Mas olha só, aí ele continua. Mas se as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, no capítulo 2, representa Roma, ele diz: e se a besta não descrita com 10 chifres, e o chifre pequeno do capítulo 7 representa Roma, e se, de novo, o chifre pequeno que cresceu muito a partir do capítulo 8 representa Roma, aí ele conclui: o rei do norte também representa Roma. Estas são 4 profecias paralelas, irmãos, que vão até a segunda vinda de nosso Deus, de nosso Senhor. Isso aqui são palavras daqueles pioneiros em que eles estavam naquele momento, naquele período. Ali era um grupo de homens que oravam e jejuavam, homens santos, homens que se gastaram por Jesus. Está escrito, foi o pastor pioneiro, pastor M. e o Cox, por aí assim, né? Foi um grande escritor da Igreja Adventista Sétimo Dia. Está aqui no PowerPoint, como vocês irão olhar o PowerPoint, vocês vão poder ver a fonte na sua íntegra, né? Que está em inglês. Em seu trabalho, os pioneiros em Daniel 11 e Amargedon, fecha aspas, submetida à comunidade de pesquisa bíblica, o pastor Raymond Cortez diz: de 1844 a 1875, os pioneiros da mensagem estavam unidos em sua compreensão do Rei do Norte e o Amargedon. Depois de apresentar evidências documentais, Cortez prossegue dizendo: em resumo, a batalha do Amargedon, conforme entendida pelos pioneiros, é que o povo de Deus é atacado pelos ímpios, mas é libertado por Cristo e seus anjos. Não há nada sobre o Amargedon como sendo um conflito de nação contra nação. Referindo-se a um editorial do pastor White na Review, volume 19, número 8, 21 de janeiro de 1862, página 61. Abre aspas, ele continua expressando aqui o escrito do Tiago White: a visão denominacional não mudou desde que o marco foi publicado 10 anos antes. O Amargedon ainda era uma batalha entre a terra e o céu, e não entre a nação e nação. Líderes da época eram unânimes com a posição denominacional original. Abre aspas. Em 1877, Urias Smith mudou de sua posição original e substituiu Roma pela Turquia. Tiago White, em um editorial nas páginas da Review, datada de 29 de novembro de 1877, aconselhou cautela na interpretação de profecias não cumpridas e disse que Urias Smith estava removendo os marcos completamente estabelecidos no movimento do advento. O artigo deixa claro que a posição que faz de Roma o poder de Daniel 11:45 e Apocalipse 16:12 havia sido totalmente estabelecido como um marco no movimento do advento naquela época, e que Urias Smith estava removendo, assim como ele atacou a doutrina da justificação pela fé, assim como ele foi contra o Espírito de profecia e rejeitou a mensagem sobre a divindade de Cristo, no desejado de todas as nações. Demos continuidade. Será que é mais válido hoje nós nos apoiarmos no que escreveu Urias Smith
do que escrever Ellen White, Tiago White, José Bailey e outros pioneiros e Guilherme Miles daquela época? Olha a cegueira espiritual que está hoje sobre o povo de Deus. Está sendo levado por falsas teorias. Estão fazendo papel de leitores superficiais. É muita precipitação em expor tais assuntos sem compreensão, sem consagração, sem jejum e oração. Ao colocarmos a Turquia no evento de Daniel, capítulo 11, nós estamos tirando a cara do papado de lado. Nós estamos desfocando os eventos. Nós estamos caindo numa aberração de uma heresia. Aonde vai ficar todos esses eventos de Daniel, capítulo 11, versículo 40 e 45? Demos mais uma lida. Nas páginas seguintes, o escritor demonstra a exatidão da interpretação sustentada unanimemente pela denominação adventista do sétimo dia, até o primeiro terço do século, desde 1844, de que o papado é o poder descrito em Daniel capítulo 11, versos 45. A posição apresentada por Tiago White é positivamente bíblica, e suas queixas contra a introdução de novas ideias do Armagedon relacionado à Turquia e uma suposta guerra militar para cumprir a profecia de Daniel capítulo 11, verso 45, e Apocalipse 16, verso 12, etc., são grandemente justificadas. A linha de raciocínio apresentada por Tiago White para justificar a crença dos adventistas do sétimo dia, mantida por eles por tanto tempo, é irrepreensível e é apoiada por todas as leis de interpretação reveladas nas próprias Escrituras. Como é bem conhecido dos estudantes da Bíblia, o número 4 é usado em todas as Escrituras, onde é necessário enfatizar o alcance mundial da profecia. 4 reinos universais são descritos no livro de Daniel: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esses 4 reinos são representados como 4 grandes bestas, surgindo dos 4 ventos do céu, que lutaram no grande mar. 4 governantes mundiais são especificamente nomeados: Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Sírio. 4 grandes linhas proféticas vão desde os dias do profeta até o fim dos reinos do mundo: Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 11. Se Roma papal não fosse mencionada nos últimos versículos de Daniel 11, essa profecia não cobriria uma 4ª vez. O mesmo curso da história já mencionado 3 vezes. Nos registros do sermão do Salvador sobre a destruição de Jerusalém e apontado para o fim do mundo, um sermão baseado no livro de Daniel, está em Mateus 24, versos 15, somos explicitamente informados dos nomes dos justos 4 de seus discípulos, que estavam então presentes: Pedro, Tiago, João e André. Cada uma das 4 linhas proféticas termina com eventos mundiais. No capítulo 2, a pedra representa o estabelecimento do reino do Salvador em seu segundo advento. Destrói todos os reinos do mundo. No capítulo 7, o Salvador destrói o poder mundial de Roma espiritual. Nos capítulos 8 e 9, o mesmo fato é repetido. E no capítulo 12, versículo de 1 a 2, não se pode negar: os eventos mundiais são descritos como ocorrendo na época em que o Reino do Norte chega ao seu fim. Naquela hora, Miguel se levantará. Será um tempo de angústia. Naquela hora, teu povo será libertado. Libertado de quem? Da Turquia? É da Turquia que o povo de Deus vai ser libertado? É isso? Isso será mundial. Certamente a lógica exige que cada uma das linhas de Daniel termine com eventos mundiais,
de modo que o fim do Rei do Norte, assim como os outros eventos mencionados que devem ocorrer quando ele chega ao seu fim, também devem ser mundiais. Interpretar Daniel 11, verso 45 como sendo o fim da Turquia, torna um evento relativamente pequeno, desproporcional ao significado, e também apresenta algo não apenas totalmente inconsistente com tudo que é revelado no termo das outras profecias, mas também totalmente consistente com as outras profecias. Eventos mundiais que devem ocorrer quando o Rei do Norte chega ao seu fim. A última profecia em particular foi dada para declarar o que aconteceria. Está lá em Daniel capítulo 10, versos 14. Ao povo de Deus nos últimos dias. Daniel capítulo 10, versículo 14. E certamente nenhuma revelação relacionada às experiências da igreja estaria completa sem também revelar o trabalho e a derrota de seus inimigos. Assim, o Rei do Norte deve se referir àquele poder cuja perseguição necessita da libertação do povo de Deus e por cuja perseguição ele sofrerá a ira do Senhor da igreja. Sim, Senhor, irmãos. Sim, Senhor. Não indicaria a falta de sabedoria da parte de Deus dar uma profecia afirmando que o seu propósito é mostrar o que vai acontecer, Daniel 10, 14, a igreja nos últimos dias, e apontando para a sua libertação, desperdiçar tanto espaço em sua palavra, especialmente no clímax do conflito espiritual, descrevendo a queda de uma pequena nação totalmente sem relação com aquela libertação? Meus prezados irmãos, vamos deixar não vamos mais permitir que o Satanás nos leve a desviar pessoas da vereda certa. Antes de nós abrirmos a nossa boca para falar tal coisa, para proferir tal mensagem, vamos jejuar, clamar a Deus com jejum e oração, apresentá-lo perante Ele, certo? E a mensagem que estamos apresentando, ela tem que provir da Bíblia. Bíblia e Espírito de profecia. O está escrito comparando um texto com outro texto, uma verdade com outra verdade. E não basear a nossa crença em suposições, na carne, em tal homem que completamente foi um rebelde contra a verdade. Mas Ellen White, ela diz que o livro de Uriah Smith deve ser espalhado como folha de outono. Entendemos bem uma coisa: o único livro talvez que estava escrito naquele período, que era o livro de Uriah Smith, ele ali, o capítulo 2, a explicação que ele deu no capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, para o mundo lá fora, era uma bomba, era esclarecedor, certo? Mas para nós, povo de Deus, quando chegou no capítulo 11, ali não tinha verdade. Se o livro fosse tão perfeito como muitos dizem que foi apoiado, então por que ele teve tantas e tantas revisões? Foram excluídas tantas e tantas heresias desse livro, hein? Tais como o Espírito Santo era uma força, Jesus Cristo foi um ser criado. Mais tarde ele pulou desse ponto e passou a explicar que Jesus Cristo era um ser gerado, e etc, etc, etc. Que o Senhor nosso Deus nos conceda o perdão, a bondade e a misericórdia, que possamos permitir que o Espírito Santo nos leve para a Bíblia, o Espírito de profecia, que venhamos saber o que está escrito na verdade. Nós queremos a verdade, não mentira, não teoria, não agitamento, não excitamento. Que o Senhor nos conceda graça e bondade, em nome de Jesus, amém.